não podemos deixar de atualizar um caso importante também da cidade de Hortolândia, né, que é o caso do atropelamento daquela menina de 7 anos de idade, né, Regim, que acabou sendo atropelada, né, na cidade de Hortolândia. Então, assim, pode passar tudo isso aí. Já estamos no outro, isso. É lá Hortolândia, atropela a criança. Exatamente. A cena que assusta bastante a gente é exatamente o momento em que tudo acontece, né? Que é a falta de atenção. Mas há atualizações, porque até então, no Tá No Ar Campinas de ontem, Fábio, a gente não tinha ele detido e parece que agora nós temos atualização sobre isso. Com certeza, Júlio. Por conta das câmeras de segurança, esse motorista do veículo Monza, né, ele foi detido na cidade de Hortolândia. Pra gente relembrar o caso, né, essa menina de 7 anos, ela foi atropelada ali na Vila Real, um bairro bem conhecido em Hortolândia. E o que acontece? Esse atropelamento aconteceu por um homem de 53 anos. De acordo com a própria Guarda Municipal, o motorista confessou ter sido ali o autor, né, desse atropelamento. No entanto, ele afirmou, tanto a reportagem, né, que não percebeu ter atingido uma criança, motivo pelo qual ele não parou para prestar nenhum tipo de socorro. Nós temos uma entrevista com o guarda municipal que atendeu essa ocorrência, que detalha um pouco mais desse acidente que aconteceu na cidade de Hortolândia. Vamos ouvir. Nós conversamos, inclusive, só desculpa te interromper, Fábio, a gente conversou, inclusive, com o guarda municipal e também com uma testemunha muito importante, que é justamente, né, o padrasto dessa menina de 7 anos de idade. Então vamos primeiro com um depoimento do guarda municipal, guarda civil municipal, lá da cidade de Hortolândia. Tá no ponto aí, gente? Pode chamar? Assim, não, sem problema. Porque assim, o momento que surgia nessa semana, depois o caso ganhou repercussão, a gente tem o momento do atropelamento e depois do atropelamento o cidadão fugiu, né? Ele acaba fugindo com esse veículo que aparece agora na sua tela e some. Mas tá onde o cidadão não parou nem para prestar socorro? Né? A visibilidade no momento do acidente era extremamente prejudicada. Isso a gente tem que levar em consideração. A velocidade que o condutor do Monza estava, graças a Deus, não era uma velocidade alta, porque senão a gente estaria noticiando aqui uma tragédia, né? Estaríamos aqui noticiando uma tragédia, literalmente. Tem a imagem, inclusive, do momento do acidente? Você tem aí, Lucão? Acho que tá até na pasta de ontem. Isso, tá na pasta de ontem, que não tá suíte. É aquela que não tá suíte. Então, o que acontece? Você tem um momento em que acontece toda a cena. Então, essa cena acaba acontecendo, o acidente acaba acontecendo, ó, e, graças a Deus, o condutor do Monza não estava em alta velocidade. Só que também não presta socorro. Ali o ato era simples, aconteceu, foi inevitável, presta os primeiros socorros. Não é para não ser preso, é porque é integridade física. Não é para você parar para prestar os primeiros socorros, senão você vai preso. Não é esse o pensamento. O pensamento é o contrário. Parar para prestar os primeiros socorros com a integridade física da vítima. No caso, uma criança. Porque a criança causa mais comoção. Lógico que causa mais comoção, óbvio, né? Mas a atitude que a gente tem que ter, o pensamento que a gente tem que ter é exatamente prestar os primeiros socorros pensando na vítima, não pensando em não ser preso. É a mesma coisa do cidadão quando é investigado pela polícia, de falar, você está arrependido? Eu tô. Mas por quê? Porque eu tô preso. Ele não está arrependido por causa do crime, ele está arrependido porque ele está preso. Então, é essa linha de pensamento que eu preciso que você se atente. A gente não tem que prestar os primeiros socorros para não ser preso. Tem que prestar os primeiros socorros porque tem uma pessoa ali que, infelizmente, a gente atropelou e que precisa de uns cuidados especiais. Mas eu vi no retrovisor que a criança levantou, estava de boa, fui embora. Não é assim. Não é assim. Pensar primeiro na integridade física. O pensamento deve ser esse. Tá no jeito aí, gente? O guarda municipal? Isso. Vamos lá? Vamos, como o Fábio Oliveira está trazendo as informações e chamou pra gente, vamos acompanhar o que o guarda falou no momento da detenção. A equipe estava em patrulhamento quando via rede rádio, o monitoramento informou a gente sobre o veículo Monza, né? Imediatamente a equipe se deslocou até o local
logrando êxito em abordar o mesmo pela Avenida 7 de Setembro. Foi feita a abordagem do mesmo, a busca pessoal do veículo, do indivíduo, porém nada de ilícito foi encontrado. Porém, o mesmo apresentava sinais de embriaguez, fala pastosa, e o mesmo disse para a gente que tinha ingerido bebida alcoólica no momento. Diante dos fatos, da gravidade, a gente conduziu o mesmo até o plantão policial. Chegando no plantão policial, foi constatado que não havia boletim de ocorrência por conta do atropelamento. Então, apresentamos o fato por conta sobre embriaguez ao volante. O mesmo foi feita a coleta do resíduo de sangue do mesmo e foi levado à perícia e o mesmo foi liberado. Foi questionado sobre o atropelamento, o mesmo informou que não viu a criança, por isso que o mesmo se evadiu do local. Depoimentos que, no caso, são bastante controversos, Fábio, mas o que chama atenção nesse caso é que ele foi conduzido por embriaguez ao volante, ou seja, um histórico bastante interessante no trânsito e tudo ao contrário daquilo que a gente prega todos os dias por aqui, né, meu amigo? É aquilo que a gente acaba falando todos os dias aqui no Tá No Ar, né, Júlia? Aquela combinação que não é uma combinação perfeita, né, de álcool e direção. E esse homem acabou optando por essa combinação e foi conduzido aí à delegacia de polícia por conta aí da embriaguez ao volante, por conta aí da fala pastosa, do pouco do odor também que estava exalando ali em relação ao álcool, né? E aí o que acontece? Os policiais levaram esse homem lá, depois fizeram as coletas e na sequência ele foi liberado porque falou que não viu a criança, enfim. Ele mesmo falou, né, em depoimento, que a criança, ele acabou não prestando nenhum tipo de socorro porque ele realmente não viu a criança, não viu o que tinha passado ali por essa criança, e a criança, segundo ele, estava bem. Então ele acabou seguindo a vida normalmente. Só que o padrasto dessa criança, né, ele acabou ali falando também com a nossa equipe de reportagem sobre essa, entre aspas, prisão, esse homem que foi conduzido até a delegacia de polícia ali. E claro que ele ficou mais aliviado por conta aí de encontrarem, né, esse veículo e encontrar justamente esse homem. Nós temos a entrevista com o padrasto e nós vamos ouvir a partir de agora. Para mim foi um alívio, né? Um alívio que isso não pode acontecer. O que aconteceu foi chato, né? Ele não ter prestado os atendimentos ali, não ter parado pra... Como você viu as imagens? Como que você recebeu essas informações? O que você pensou na hora? Na hora eu imaginei o pior, né? A gente estava fazendo mudança, né? Foi tempo de segundo. A gente estava voltando lá para pegar as coisas. A vizinha que estava lá fora saiu correndo e falando que ela foi atropelada. A gente só imagina o pior. Imagina o pior. Aí a vizinha foi lá, pegou ela, levou ela ao hospital. Aí eu tentando entrar em contato com a minha esposa, ver como é que estava a criança. Aí eu me senti mais aliviado quando eles falaram que bateu o raio-x, não deu nada, deu só um ralamento no joelho e no pezinho dela. Só isso. E agora, o que você espera que aconteça com ele? Espero que a justiça seja feita, né? Seja feita, e tá sendo. Que isso não fique impune, né? Isso não voltar a acontecer novamente. Isso aí pode acontecer com qualquer uma família. Tá, então, o padrasto dessa criança de 7 anos falando, né, pra gente atualizar também o estado de saúde dessa criança, né, ela continua recebendo atendimento médico, ela está com estado estável, né, no hospital e não corre risco de morte, apenas algumas fraturas ali, alguns arranhões que ela teve. Mas é o que o padrasto acabou falando, né, Júlio? Pode acontecer com qualquer pessoa, né? E tá na hora da gente cobrar aí os nossos deputados, senadores, quem mexe com as leis desse país, para endurecer um pouco mais essas leis, porque as leis são muito frouxas, no português, claro, dizendo, onde um rapaz acaba atropelando uma pessoa, acaba quase ceifando a vida de uma criança de 7 anos que tem um futuro gigantesco pela frente, e aí sai pela porta da frente de uma delegacia. Já passou da hora dessas leis se pararem de ser frouxas, no português claro, e endurecer um pouco mais, ser mais rígidas essas leis. A gente acaba falando aqui de uma criança de 7 anos de idade, né, que foi atropelada, poderia ter perdido a vida, o padrasto aí falando, relatando sobre o que aconteceu, a mãe também falando também o que aconteceu. Só quem é pai, só quem é mãe sente o dor ali de ter um filho ali
imóvel na rua, atropelado na rua, ou algo pior, né? Como o padrasto disse, poderia ter acontecido algo muito pior. O que passa na cabeça de um pai, de uma mãe, é apenas o pior em relação ao seu filho quando vem a notícia de ser atropelado. Então, já passou da hora disso mudar. A gente está falando dessa criança de 7 anos, mas a gente tem que lembrar também de outras pessoas também que foram atropeladas, não só aqui em Campinas, não só na nossa região, mas também em todo o país. Pessoas que foram atropeladas e acabaram tendo a vida ceifadas, onde esses atropeladores, né, esses assassinos, acabam saindo aí pela porta da frente da delegacia e aí paga a cesta básica e tá tudo certo. Então tá na hora de mudar isso aí, Julião. Exatamente, porque aí o preço de uma vida vale por cesta básica. Ou seja, a vida de uma pessoa, pago lá 30 cestas básicas, está tudo certo. É isso que a gente está falando. Então assim, não adianta o político vir depois ir lá na manifestação, vida para as mulheres, menos mortes no trânsito, sendo que são eles que podem fazer a diferença, porque nós escolhemos eles para estarem lá. Então a gente não quer que eles marquem a presença nas manifestações, nós queremos que eles marquem presença tirar a lei prevalecida no papel e prevalecer essa lei também na parte prática, na parte em que a pessoa sofre as consequências de uma pessoa, de um cidadão que bebe ao volante e atropela, no cidadão que mata no trânsito, no cidadão que pega o carro ou uma moto e usa como arma no trânsito, como a gente fala todo dia. Infelizmente, a nossa realidade é um tapa na nossa cara, na verdade, de ver um cidadão que acaba de sair pela porta da frente depois de ter matado uma família inteira porque ingeriu bebida alcoólica. E se for beneficamente mais abonado financeiramente, aí que ele sai dando risada na nossa cara ainda por cima. Com os famosos Porsches da vida, de tanto acidente que a gente já não fala de Porsche, que o cidadão sai por aí do jeito que quer da porta da delegacia. Então vocês, políticos, podem fazer a diferença, né? Vocês podem fazer a diferença, tirar isso do papel e colocar na prática. Não adianta a gente ficar aqui o tempo inteiro falando sobre isso. É redundante, mas a gente precisa falar. Ou seja, o cidadão, não viu a criança, não viu a criança. E aí o cidadão, infelizmente, vai para a delegacia, por quê? Não porque ele atropelou, porque ele estava embriagado ao volante. Como disse a Guarda Civil Municipal de Hortolândia. Pois não, Fabião? Só trazer um dado, peço desculpas por te cortar aí, um dado super importante também e assustador, Júlio. Em relação ao ano de 2024, mais de 60 mil acidentes, atropelamentos aí envolvendo pessoas com embriaguez ao volante no ano de 2024, números de janeiro até dezembro. Eu acabei levantando aqui rapidamente o número assustador entre janeiro e outubro de 2025, o ano que nós estamos, a quantidade de acidentes aí envolvendo pessoas embriagadas, pessoas aí com veículos, enfim, já ultrapassa a casa de 70 mil acidentes. Então são números realmente alarmantes. É claro que esses números ainda não estão fechados, porque falta o mês de novembro e dezembro. Esse número pode aumentar. A gente está falando apenas de 10 meses em relação ao ano passado. O número aí que passa de 50 mil em 2024, que esse ano já passa de 70 mil. Para ser mais exato, 71.222 acidentes em relação a bebidas alcoólicas, atropelamentos e pessoas aí que acabaram quase tendo a vida ceifadas por conta desses atropeladores, pessoas que atropelam. E para ser mais específico, pessoas que perderam a vida somente esse ano na capital paulista, a gente falando do estado de São Paulo, tá? Pelo menos aí mais de 7 mil pessoas acabaram perdendo a vida com registro aí de pessoas envolvendo embriaguez ao volante e atropelando essas pessoas aí com vítimas fatais. Só para a gente trazer uma história rápida aqui também, Júlio, aproveitando já o gancho. A gente está falando de pessoas que acabam saindo pela porta da frente, pagando aí 30 cestas básicas, que não vale a vida de quem acabou sendo ceifada, né? A gente fala aqui de um homem também na capital paulista que acabou arrastando a ex-namorada ali por vários e vários quilômetros e em audiência de custódia, ele acabou sendo ali mantido ali como um coitado, preservado. Olha, você foi agredido por policiais, e ele acabou saindo ali rapidamente, depois da audiência de custódia, pela porta da frente, falando, olha, eu fiz, mas eu não tinha o conhecimento que ela estava embaixo do meu carro, enfim. O homem que atropelou e arrastou a ex-namorada, que perdeu ali braços e pernas, ele está tranquilamente solto ali, saiu pela porta da frente da própria delegacia de polícia, depois de fazer tudo isso com a própria ex-companheira. Claro que isso vai ser ainda julgado, ele pode ser preso a qualquer momento, mas ele está solto aí pelas ruas da capital paulista, tendo a vida dele normal, porque ele falou que não
tinha conhecimento da ex estar sendo arrastada debaixo do próprio veículo, Júlio. Então são essas coisas, essas histórias, né, que a gente traz aqui, que são, a gente fica pasma com essa história, que são bem difíceis de contar. E a gente fala e repete, né? Tá na hora de endurecer essas leis, porque as leis do jeito que estão, realmente estão muito frouxas. Ô Fábio, há um comunicado com o advogado de defesa, e aí o que acontece? A pessoa que está sendo investigada, ela anda com o regulamento embaixo do braço, porque sabe que a lei dá brecha para isso. Então isso dá oportunidade para quem para quem comete crime, seja no trânsito, seja assassinato, seja feminicídio. Então, a pessoa, de repente, que atropela, ela some um dia e meio para não entrar no flagrante, para poder responder em liberdade. E aí sai pela porta da frente da delegacia. É disso que nós estamos falando. Isso precisa mudar de uma forma urgente. Muito obrigado, Fábio, pela participação. Obrigado pelas informações e atualizações desse caso também, porque, a princípio, nesse último caso, o cidadão atropelou a criança, depois foi pego embriagado com sinais de embriaguez ao volante, e agora o próximo vai ser o quê? Né? O que vai ser o próximo crime? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não presta socorro, depois é pego com sinais de embriaguez ao volante. É um absurdo o que acontece nesse Brasil. Fabião, até daqui a pouco na nossa redação, meu amigo. Valeu, Júlio. Sempre um prazer estar aqui trazendo notícias para você e para quem está acompanhando aqui o nosso Tá No Ar Campinas. Até daqui a pouco. As imagens são de Marcos Gatti e a reportagem de Fábio Oliveira.